Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue nos nossos corações, nos alimentando, nos dando a alegria de estarmos na casa do Senhor. Nessa hora da proclamação da palavra, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 19. Efésios 3, 14 a 19. Convido os irmãos a acompanharem a leitura que faremos, mesmo sentados, da palavra de Deus. Oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Deus nos dê a graça e a bênção dos seus ensinamentos nessa hora da palavra. Nós estamos na semana de oração pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Começamos na quinta-feira. Durante essa semana nós teremos todas as noites reunião de oração às 19h30, na continuidade da comemoração dos 112 anos de história da nossa igreja, da nossa denominação. E a oração é algo que nós temos estudado recentemente. Nós estivemos meditando por vários estudos bíblicos no sermão a respeito da oração. E algumas perguntas surgem na nossa mente, bem na nossa cabeça na hora de pensarmos sobre oração, e é alguma coisa que eu tenho ouvido falar e lido sobre isso. Até que ponto nós achamos que tem o alcance das nossas preces? Até onde a gente acha que realmente acontece? Até onde Deus responde aquilo que nós pedimos e clamamos? Quando nós oramos com essa convicção de que Deus está ouvindo e que está respondendo? Será que nós temos tido essa perspectiva, essa esperança de que a nossa resposta já está preparada? Nós sabemos que as respostas podem ser sim, não, aguarde, né? Nós sabemos que Deus é que no seu propósito, no seu tempo, de acordo com a sua autoridade, responde às nossas preces e aquilo que nós clamamos. Mas fica essa pergunta, essa enquete ou essa pesquisa, né, entre nós. Até onde nós achamos que tem alcance as nossas preces? É claro que você pode estar falando, pastor, mas nós oramos com fé. Nós oramos entendendo que Deus está respondendo a nossa oração. Falar é uma coisa, mas experimentar, vivenciar é outra. E exige de nós alguns procedimentos. Paulo está fazendo uma oração para a igreja de Éfeso, no sentido de desejar que algo realmente aconteça na vida daquelas pessoas. Existe uma história de um jovem que encontrou um filósofo. Não sei se é lenda, mas é uma forma de entender o ensino sobre sabedoria. Um jovem encontrou o filósofo e o filósofo perguntou para ele: o que você quer?
Ele falou: eu quero sabedoria. Eu falei: então tá bom. Eles estavam na praia, eles entraram com água até o peito e falaram: repete para mim, o que você quer? Ele falou: sabedoria. Aí o filósofo pegou nos ombros do rapaz e afundou. Deixou por uns 30 segundos ele submerso. Ele voltou, né, meio assustado. Falou: o que você quer mesmo? Falou: sabedoria. Meio assustado, respondeu assim. O filósofo pegou e mergulhou ele mais uma vez. Deixou agora uns 40 segundos. Quando ele voltou, se debatendo, né? O que mesmo que você quer? Ele falou: sabedoria. Meio que gaguejando, meio assustado, afogando. O filósofo pegou mais uma vez, afundou. E por quase 1 minuto deixou o jovem embaixo d'água. Quando ele subiu, ele falou assim: o que você quer? Ele falou: quero ar. Ele falou: então tá bom. Na mesma medida que você quer, deseja tanto esse ar para respirar, que você queira realmente a sabedoria. Que você busque a sabedoria. Então o alcance daquilo que a gente pede depende muito da nossa necessidade, da forma como nós estamos verdadeiramente desejando que isso aconteça. Desejando que essa resposta venha. Então a gente faz uma oração meio que para cumprir a tabela, cumprir aquilo que é formalidade. Achando que Deus aceita qualquer tipo de oração. Que Ele aceita qualquer prece diante dEle. Mas o que Deus examina na nossa oração é a intensidade como nós desejamos aquilo que estamos orando. É a mesma coisa quando nós cumprimentamos os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Fala: realmente você quer a paz para o seu irmão? Realmente o desejo do seu coração que aquele irmão tenha muita paz no seu coração? Que ele sinta essa paz de uma forma que transforme a sua vida? De que maneira nós estamos desejando as coisas na vida da gente? E Paulo faz uma oração, e eu penso que nós todos podemos ver nessa oração do apóstolo Paulo uma vontade muito grande que essas coisas se realizem. Até porque ele está pedindo em favor da fé daquelas pessoas que foram pastoreadas por ele. E ele fala a respeito de uma expectativa enorme sobre o que ele gostaria de ver na vida daqueles irmãos da igreja de Éfeso. Olha os pontos importantes na oração do apóstolo Paulo. No verso 16, ele diz assim: peça a Deus da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Não é que a gente deseja que as pessoas sejam espirituais, que elas tenham um vigor espiritual, é algo assim que todos nós devemos desejar isso. Mas que você peça poder para que o outro seja espiritualmente forte, para que ele possa suportar qualquer tipo de investida, de cilada do inimigo, que ele tenha condições de enfrentar qualquer situação, é algo verdadeiro. Paulo desejava que os irmãos da igreja de Éfeso tivessem um poder espiritual muito forte, a ponto de que eles não enfrentassem nenhuma dificuldade quando o inimigo viesse tentar pegá-los, bateria lá e bate-volta, né? E não tivesse condições nenhuma de derrubá-los, porque ali haveria a força do Espírito de Deus para a espiritualidade ser vivenciada. Como se ele quisesse realmente o ar, o fôlego, da forma como na hora que você quer respirar, né? E falta o ar, quando eu quero esse ar, preciso desse ar. Paulo fala: eu preciso que esses irmãos sejam revestidos do poder de Deus na sua espiritualidade. Ainda, no verso 17, o apóstolo Paulo, além de pedir a força, né, o poder para que eles pudessem ser espiritualmente fortes, ele pede a fé para aqueles irmãos. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Ele pede então aqui que por meio da fé,
as pessoas tivessem Cristo no coração, estivessem vivenciando e levando Cristo aonde fossem. E aí uma pergunta, né? Onde que Cristo tem sido levado? Onde Cristo tem sido levado? Recentemente, conversando com um pastor a respeito desse momento de sucessão pastoral, ele estava falando que ele disse para o conselho dele assim, ele falou que vai pregar para a igreja esse sermão: 5 pontos, 5 razões para que Jesus, se ele viesse à terra, pudesse ser escolhido como pastor para a nossa igreja. Quais seriam 5 motivos pelos quais nós poderíamos falar: Senhor, o Senhor quer ser o pastor da nossa igreja? Aqui nós estamos precisando de pastor, nós vamos trocar de pastor, nós precisamos de um pastor novo. Quais seriam as 5 razões que nos levariam para trazer Jesus para fazer o pastoreio da nossa igreja? Jesus Cristo tem sido parte da nossa vida. Jesus Cristo, ele é apresentado para as pessoas. Jesus Cristo é levado para quem não tem esperança, para quem está faltando ar, para quem está faltando dignidade, para quem está faltando justiça, para quem está faltando paz. Nós somos um canal para levarmos Jesus Cristo para as pessoas. E ele fala que, pelo amor, né, através da fé em Cristo Jesus, que ele viva no nosso coração. Muitas vezes o que nós estamos apresentando é um Jesus morto. A lição de hoje falava sobre isso, né? Um evangelho morto, ele não vai vivificar ninguém. A nossa mensagem deve ser uma mensagem viva, de um Cristo vivo, de um Cristo que transforma, de um Cristo que modifica, de um Cristo que pode fazer todas as coisas. Não de um Cristo que depende da receita, depende do diagnóstico, depende da conversa com o político, que depende do que vão pensar, depende de uma reunião. Jesus Cristo não depende de nada disso para agir. Jesus Cristo, ele é vivo e age em todas as coisas. Depende da forma como nós estamos querendo que aconteça. Se a nossa oração ela tem essa força, se a nossa espiritualidade tem esse poder de falar: Senhor Jesus, o Senhor sabe o que eu preciso, cumpre em nós o teu querer. Ele vai dar a resposta certa, no momento certo e da forma correta para aplicar na vida das pessoas. E no verso 17, ele completa o que ele está pedindo, né, em favor dos irmãos, dizendo assim: peço também que por meio da fé, Cristo vive no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Raízes no amor. Raízes significa, de uma planta, de uma árvore, significa o seu fundamento, onde ela está presa, para não sofrer nenhuma bala, sofrer nenhuma queda, para não morrer. A raiz da planta é onde ela suga todo o seu alimento, onde ela tira todo o seu sustento. O amor de Cristo, o amor de Jesus, tem sido realmente a raiz que traz para nós toda a força, todo o vigor da vida, toda maneira de estarmos vivenciando uma vida diferente. O que nos distingue das pessoas do mundo? O que é que nos faz diferente das pessoas do mundo? Muitas vezes nós temos atitudes e posturas que não são distintas. Nossa atitude muitas vezes é a mesma de alguém que não conhece Jesus. Nossa atitude muitas vezes é uma atitude que não diz que o amor de Cristo reina em nós. E o apóstolo Paulo está pedindo para que o amor seja vivo, que haja o viver de Jesus Cristo em nós. Se Ele vive em mim, eu sou vivo. Tem uma canção que fala isso, né? Nós somos livres quando Jesus vive em nós. O objetivo final da oração de
de Paulo, no verso 19, diz: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Ou seja, o apóstolo Paulo, o que ele deseja da igreja, o que ele deseja ver na igreja de Éfeso, é uma igreja cheia da essência de Deus. E a essência de Deus, segundo a palavra de Deus mesmo, fala que é o amor. O amor de Deus sendo vivenciado em toda a sua plenitude, em todas as suas dimensões. Não dá para a gente distinguir e nem medir qual é a profundidade, a grandeza do amor de Deus. Cheios da natureza de Deus. Oração do apóstolo Paulo para a igreja. Mas nós temos tido momentos difíceis da caminhada da igreja. As igrejas estão enfrentando sérias dificuldades para a sua caminhada, para a sua jornada. Nós temos tido notícias de igrejas que estão enfrentando grandes lutas e dificuldades para sobreviver. Parece que essa crise que está imperando aí no mundo, no nosso país de uma forma geral, parece que também está chegando dentro das igrejas. E aí a gente fica pensando, né? A igreja de Jesus Cristo pode sofrer, vai sofrer essas forças de crises, vai ser abalada, vai ser atingida também. Como é que nós podemos ser diferentes? Como é que nós podemos mostrar que a crise, ela depende se nós deixarmos que ela entre na nossa vida? Estava vendo um vídeo um dia desses aí, do pastor Cláudio Duarte falando sobre isso. Ele falou: se tem crise para alguém que está falando lá fora, mas a crise do outro não vai ser a minha crise. Não vou deixar com que a crise do outro invada o meu coração, a minha mente, ao ponto de eu falar assim: realmente estamos em crise. Se você está em crise, vai cuidar da sua crise. Ele falou: a sua crise não vai me atingir. E muitas vezes é isso que acontece, nós nos deixamos envolver pela crise dos outros, pelo diagnóstico dos outros, pela forma como os outros apresentam a realidade para a gente. Porque nós não temos uma visão clara do que Deus está fazendo por nós, em nós e através de nós. Eu gostaria de convidar você a ler um texto de Tiago, capítulo 1, um pouquinho mais para frente aí, Tiago, capítulo 1, nós vamos ler um pouquinho que ele fala sobre a igreja. Eu penso que deva ser instruções bem contemporâneas, que sirvam para nós também nos nossos dias. Tiago, capítulo 1, versos 21 a 27, diz assim: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas deste mundo. É que não é contemporâneo, não é coisa para os nossos dias, o que Tiago está querendo dizer? Nós temos aqui, e os irmãos falaram sobre isso, sobre a palavra de Deus, né? E cantamos que ela não volta vazia, sem produzir em nós os efeitos propostos pelo Senhor. Nós temos aqui uma exortação para a mudança de comportamento, para a mudança de atitude,
para que a oração do apóstolo Paulo seja uma verdade na nossa vida e nós possamos ser grandemente abençoados. Que a gente possa ser forte espiritualmente, que a gente possa sentir fé nos nossos corações, Cristo presente nas nossas vidas e ter o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Diante da crise, o cristão tem que estar encaixado na sua vida de uma forma clara esses pontos da oração do apóstolo Paulo. Nós não podemos ser confundidos com as pessoas que estão em crise no mundo. Somos afetados, claro, com a crise do mundo, do país, crise econômica, mas quando nós temos a direção de Deus na nossa vida, o apóstolo Tiago fala sobre isso, tudo aquilo que a gente faz é bem sucedido e abençoado. Ou seja, em meio às crises, em meio às dificuldades que o mundo atravessa, o cristão verdadeiro, o cristão que é forte espiritualmente, o cristão que, pelo amor de Cristo, o cristão que vive o amor de Deus, ele enfrenta essa situação de crise de forma diferente. Eu postei uma frase esses dias no Facebook: o mundo está em crise, eu estou em Cristo. E é assim que nós devemos nos portar. É assim que o apóstolo Paulo está orientando a igreja para se posicionar, e Tiago reforça isso para que a gente não se misture com o mundo. Nós estamos lá no mundo. Temos alguns lampejos aí da crise esbarrando na gente. Mas nós estamos em Cristo. E em Cristo há uma diferença. O homem em Cristo, ele vive de forma diferente. Eu gostaria que nós destacássemos aqui um pouquinho, de forma rápida, aquilo que, fazendo um paralelo desses dois textos, alguns passos que, tanto para a oração de Paulo como para a exortação de Tiago, nos coloquem próximos àquilo que Deus quer de nós nos dias de hoje. Como é que Deus quer nos ver? Primeiro, o texto de Tiago fala que nós precisamos receber a mensagem. Receber a mensagem. Receber a mensagem, irmãos, é aceitar, e o texto de Tiago fala sobre isso, aceitar com humildade a mensagem que Deus planta nos nossos corações. Ter humildade para receber isso. Para que possamos ser abençoados, que os irmãos viram que no final do texto ele fala, no verso 25, o Evangelho fiel é a lei perfeita que dá liberdade das pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Não fala que vai abençoar algumas coisas, mas fala que vai abençoar tudo. Tudo que nós fizermos vai ser abençoado. Mas há uma condição. Primeiro temos que aceitar a mensagem, aceitar as condições, aceitar as orientações do Senhor. Se a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática, ela deve basear e orientar todas as nossas ações. Tudo que estiver fora da Bíblia, irmãos, a gente tem que examinar com muito cuidado. Não que a gente vai descartar tudo aquilo que não for da Bíblia, um livro, uma revista, um artigo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Nem sempre são coisas que Deus está colocando como algo de verdade para nós. O inimigo, ele mistura as coisas. O inimigo confunde. O inimigo, se bobear, ele coloca no meio lá algumas coisas falsas para a gente poder embarcar nessas, e aí a gente deixa de ser abençoado naquilo que a gente vai fazer. Na dúvida, palavra de Deus. Sempre buscarmos encontrar, receber a mensagem do Senhor com humildade aquilo que Deus está plantando no nosso coração. O autor bíblico diz: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. A maneira que nós temos para caminhar seguramente, de forma que Deus se agrade, é guardando no nosso coração aquilo que Deus tem plantado, aquilo que Deus tem colocado como mensagem para que possamos ser abençoados. Um segundo passo interessante, depois de receber a mensagem,
eu preciso meditar na mensagem. Muitas vezes a gente só recebe, mas não medita, não estuda. A gente não vai aprofundar. Meditar, segundo o dicionário, é examinar bem, é levar em consideração. Como é que você estuda a Bíblia? Como é que você estuda a mensagem que o Senhor tem te dado? Muitas vezes a gente só ouve, acreditando que aquilo está guardado, aquilo está, a hora que precisar vai estar fácil. Agora há pouco eu estava conversando com os presbíteros e um deles estava falando sobre isso, sobre como nós vamos armazenando, vamos adquirindo experiência para falar da palavra de Deus. E cada dia estudando, aproveitando todos os momentos, conversando, debatendo, discutindo. Discutir não é brigar, viu, irmãos? É colocar minhas dúvidas, ser confrontada, e se eu estiver equivocado, alguém me corrija, e Deus usa pessoas para me orientar e falar que não é dessa forma. Quantas coisas nós temos aprendido, quantas coisas nós temos acrescentado na nossa vida, no nosso coração, quando nós estudamos a palavra. Mas precisa meditar. Medita dia e noite na palavra, diz Paulo a Timóteo, né? Hoje uma das classes falou sobre isso, usou esse versículo. Meditar na palavra. Uma boa maneira de meditar é fazer perguntas ao texto. Será que é para mim? O que o autor desse texto bíblico quis dizer? Qual era o objetivo? Vou ler um pouquinho mais, vou ler um texto anterior para ver aonde está o contexto desse texto que eu estou estudando. Meditar na palavra. Não basta receber. Tem uma igreja que fala, que os irmãos falam, fui lá buscar a palavra. E fez o que com a palavra que foi buscar lá? Meditou? Muitas vezes fica só no ouvir aquela hora, muitas vezes a emoção toma conta daquele momento, mas saiu dali, esquece, como se nada tivesse acontecido. Precisamos meditar, aprofundar, conhecer melhor aquilo que o texto está querendo nos dizer. É o segundo passo. Terceiro passo. Então, o primeiro passo, nós recebemos com humildade a palavra. Segundo passo, medito na palavra. Terceiro passo, aplicar a mensagem. Fazer aplicação da mensagem. Trata-se de uma ação de obediência. Tomar providências. Lá no serviço não é assim? O chefe chega com uma mensagem para você, uma ordem, né? Você olha, tá bom, vou ver, vou estudar isso aqui. Depois de estudar, falou, tá bom, já estudei, devolveu lá para ele? É assim? Acho que não, né? Ele espera que a gente tome alguma providência. Ele espera que a gente tome uma ação. Foi dada a palavra, foi dada a mensagem. Faça alguma coisa em torno daquilo que você recebeu. Qual tem sido essa aplicação da palavra na nossa vida? Daqui a pouco nós vamos sair da igreja, vamos para os nossos lares. Qual é a aplicação que nós faremos daquilo tudo que nós recebemos, não só no sermão, mas nos cânticos, nas orações? O que nós vamos fazer de tudo isso? No dia de amanhã, vamos colocar em prática? Vai ser fundamental como bagagem para enfrentarmos as situações do dia a dia? Ou quando o problema chegar, a gente fala, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? E Deus fala, viu? Lembra que eu falei para você domingo, lá no sermão? Lembra que eu falei daquele cântico que falou lá sobre isso? Nós precisamos praticar, aplicar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E aplicamos no dia a dia. Não é ficar esperando uma oportunidade, agora vou aplicar. Não. Naturalmente, à medida que as coisas vão acontecendo na vida da gente, nós vamos aplicando os ensinamentos que o Senhor está nos dando. A mensagem que foi plantada, foi edificada, foi estudada, para que eu possa colocar em prática. O quarto e último passo, diante da oração de Paulo e também da exortação de Tiago, compartilhar a mensagem. Compartilhar a mensagem. Tiago usa
a história das viúvas, dos órfãos, para serem ajudados. Aqui eles representam todas as pessoas que precisam de ajuda. Muita gente fica caçando só os órfãos e viúvas para ajudar. Quantas pessoas precisam do amor de Cristo? Quantas pessoas precisam do nosso apoio? Quantas pessoas precisam da nossa ajuda? E o que nós fazemos? Precisamos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Se nós temos sido abençoados, se a nossa oração, nossa prece tem chegado ao trono da graça de Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, e quando Ele nos abençoa, nós somos agradecidos, e nosso coração transborda de alegria, e eu fico feliz. Tem uma canção, uma dessas cantoras, que diz assim, né? Fico feliz ao vir à tua casa. Você é feliz porque você veio na casa de Deus e Deus está te abençoando, está te trazendo uma palavra, está te trazendo alegria, está te trazendo conforto, está trazendo paz no seu coração? Não fique guardada essa paz, essa alegria só para você. Compartilhe. Com certeza amanhã você já vai encontrar alguém que precise de paz, precisa de alegria. E se a pessoa começar a chegar perto de você, meu problema esse fim de semana foi uma desgraça, você viu? Escuta, mas depois fala, viu? Eu tive um fim de semana também, tive algumas dificuldades, mas estou sentindo paz no meu coração. Porque eu falei com meu Deus, apresentei para Ele a minha dificuldade, Ele está cuidando da minha causa. Você não quer que Ele cuide da sua também? Para de ficar nervoso, preocupado, triste, sofrendo, você está desesperado, acalma um pouquinho. A Marilise contou esses dias aí uma ilustração dela, né? Uma experiência que ela vivenciou com uma moça que procurou, que estava desesperada, e ela um pouquinho, estava atrasada com um compromisso, parou para conversar, deu tempo para aquela pessoa, e Deus agiu, aquela pessoa sentiu paz no seu coração e depois retornou falando para ela, agradecendo pelo carinho, pela atenção. É isso. É compartilhar a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Agora a pessoa se Marilise fala assim, não, realmente está difícil, viu, querida? E se para você está ruim, para mim nem fala. Você vamos ficar acabando com o seu problema, porque a dificuldade é grande, tem um problema. E se eu contar os meus para o seu, então você vai. A moça fala, ela vai para a igreja, voltou pior. Deus o livre, você não quer perto de mim. Agora, quando você tem uma palavra, né? Algo especial, quando você se abre para atender. Cláudio estava falando para mim outro dia, desculpa eu estar citando vocês, mas é a experiência do dia a dia, acho que é a melhor forma, e Jesus usou isso de uma forma didática também, no caso do cotidiano. Ele falando de pessoas que ele atende lá, muitas vezes ele marca até um horário a mais para aquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa gosta de conversar, precisa de uma atenção, ele coloca até um horário a mais para aquela pessoa, porque ele vai dedicar um tempo maior para aquela pessoa. Isso não é preocupação? Isso não é desejar abrir espaço para que essa pessoa abra seu coração? É assim que Deus vai nos abençoando, irmãos. Na medida em que nós estamos disponíveis e compartilhamos a mensagem que Deus plantou no nosso coração, que nós edificamos, meditamos nela, que colocamos em prática, e aí fala assim, agora tem condições. A minha vida está mostrando. Somos falhos? Claro que somos falhos. Temos nossos pecados? E como temos? Mas Deus tem nos ajudado a ser melhor. Tem nos ajudado a sermos pessoas mais tementes a Ele, pessoas mais dependentes dEle. E isso faz a diferença. Isso nos faz pessoas alvos e resposta daquela oração do apóstolo Paulo. Pessoas cheias do poder de Deus para sermos fortes espiritualmente. Pessoas com fé, entendendo que Jesus Cristo vive em nós. Pessoas que sabem do amor de Deus e querem viver a essência desse amor nas suas vidas. Dias difíceis, crise,
nós temos Cristo. Para que as coisas sejam diferentes, para que as coisas possam ter sentido. A crise financeira, o país já teve outras, o mundo já teve outras. Do mesmo jeito que elas vêm, elas vão. Essa semana até o vice-presidente falou que é uma crisezinha que está passando por aí, né? Ele usou essa expressão. Talvez essa deveria ser a expressão do povo de Deus. Isso é uma crisezinha, criada aí pelos homens, pelo mecanismo financeiro, pela política. Mas aos olhos de Deus, nós estamos em Cristo. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele dá sentido para a nossa vida. Que possamos ter diante de nós esse grande desafio de corresponder a essa intenção do apóstolo Paulo quando orou pela igreja. E também que possamos ter e ser receptivos à mensagem de Tiago, falando para que a gente se afaste das coisas do mundo. Que a gente não se misture com as coisas do mundo. Estamos lá no mundo. Não tem jeito, porque foi Jesus que pediu isso. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, ele pediu, nós estamos lá. Mas que lá a gente possa fazer diferença. Que lá no mundo a gente possa ser diferente e possa abençoar a outras pessoas também. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe como igreja, para que a função, o papel da igreja seja exercido por cada um de nós. Que Deus nos abençoe.